Adiciona a pimenta estoura-boga no tacho com óleo quente. Sim, olha. Em seguida, adiciona a pancetinha fatiada. Mexa, mexa, mexa! Adicionar pimenta acasaladora. Pimenta arfolosadora. Jaiminho... O carteiro, bora lá. Jaiminho nos conta que aprendeu a fazer essa receita de pancetinha fatiada com pimenta enquanto entregava uma carta em um restaurante do Sr. Kikuharo enquanto comia um omelete detona rabo. Caso vocês ficaram com vontade, o endereço para degustação é Rua Uliquititoro, o número 171, o bairro Uliquequititoro, e o ponto de referência é a Casa de Balé do Tião Macalé. Sim, olha. Não teria algo que não engorde? Jaiminho, essa receita é conhecido como chama-bufas, mas é uma delícia.